É final de 1932. Os apelos nacionalistas dos nazistas têm um sucesso eleitoral muito grande, né? Lembrando, né, pregavam um discurso baseado na grandeza da Alemanha, no resgate da Alemanha, no resgate a partir da raça, da unidade racial alemã, né? E negavam qualquer tipo de leitura da sociedade que questionasse essa ideia de uma unidade baseada na raça. Então não haviam classes sociais, não havia esquerda, não havia direita, a democracia não podia ser aceita porque ela era um governo, um regime de governo que defendia a diversidade e não existe diversidade, existe apenas a Alemanha como uma única raça. Isso tudo era propaganda, classes sociais, esquerda, direita, diversidade, lutas sociais, isso tudo era propaganda do comunismo, que tinha que ser varrido. O comunismo e o judaísmo, que lá no Mein Kampf se amalgavam numa única ideia para o Hitler, ou seja, eram fundidos numa única ideia de que o comunismo e o judaísmo eram forças irmãs que ameaçavam e haviam, né, destruído a Alemanha no passado. Em meio à crise, como nós já observamos, as elites sociais se atiram para o lado do partido nazista com medo do crescimento da esquerda. A crise de 29 precipita a adesão das elites ao partido nazista. Antes disso, muitos coaçavam no Hitler, tiravam sarro do Hitler. Agora há uma frenética busca pelo apoio do partido nazista como a última salvação contra a esquerda. Começa a entrar muito dinheiro nos cofres dos nazistas. E o Goebbels vai usar muito bem esse dinheiro como forma de construir uma propaganda que prometia grandeza, resgate, né, um futuro mais seguro para uma população que havia entrado numa espiral de desespero, uma espiral de terror, de medo, de incerteza, de insegurança. O desemprego, o desespero, né, eram marcas características do início dos anos 30 na Alemanha. E o fascismo prometia ordem, prometia autoridade, prometia um futuro de grandeza, o que seduziu a população, os eleitores, seduziu o exército pelas promessas de militarismo, de crescimento dos contingentes militares, seduziu pela proposta de não cumprir o Tratado de Versalhes, aquele tratado que havia sido imposto como forma de impedir que a Alemanha se recuperasse, que a Alemanha se tornasse novamente uma grande potência. Em 32, os nazistas ganham as eleições. Em 33, janeiro de 33, Hitler é eleito chanceler da Alemanha. A Alemanha é uma república parlamentar. O parlamento nomeia o governo. Os nazistas agora têm maioria e o Hitler se torna primeiro-ministro, chanceler. Apenas um mês depois, em fevereiro, o parlamento alemão sofre um atentado, que hoje já temos provas, inclusive, de que foi um atentado promovido pelos próprios nazistas como forma de estimular o medo, manipular o medo. A culpa, é claro, é jogada nos comunistas, na esquerda, nos anarquistas, naqueles que ameaçam a Alemanha. E o Hitler, né, se impõe como ditador, como uma solução de força, como uma solução para garantir a segurança da Alemanha depois do atentado. Os nazistas apresentam um plano, um projeto, em que o parlamento autorizaria o Hitler a ter poderes absolutos durante um ano, como maneira dele limpar a Alemanha das ameaças da esquerda, desculpe, do comunismo, do socialismo, do judaísmo. Né? Grande parte do parlamento aprova essa medida. Foi fácil mergulhar na ditadura. O mais difícil era sair. Essa decisão do parlamento dava plenos poderes ao Hitler, poderes que antes estavam divididos entre o executivo, o legislativo e o judiciário. Agora se concentravam exclusivamente na mão do primeiro-ministro, do chanceler, do Führer, como era conhecido o líder. E o Hitler usa esse poder para reprimir a oposição.
O fascismo, né, fascina a população da época, as demonstrações de grandeza, de poder, de unidade, tudo é, né, feito de forma planejada pelo Goebbels, principalmente, para que seja um grande instrumento de manipulação social. O Hitler tem uma popularidade muito grande, ele promete rasgar o Tratado de Versalhes e cumpre isso, ele retira a Alemanha da Liga das Nações, ele promete combate sem trégua aos inimigos da Alemanha, na verdade aos inimigos do regime, do fascismo, do nazismo. Logo, milhares, centenas de milhares de alemães vão descobrir que os inimigos eram eles, que os inimigos eram aqueles que questionavam, que pensavam, que duvidavam, que apresentavam dúvidas, eram os jornalistas que denunciavam a corrupção e a violência dos nazistas, eram os juízes que não aceitavam a prepotência, a intolerância, a violência dos nazistas. Eram os policiais que não colaboravam, não fechavam os olhos para os crimes dos nazistas. Um a um, todos vão virando inimigos públicos. Os jovens que curtiam um ritmo de música na época muito popular, o swing, e que é considerado uma música negra e de judeus, e que por conta disso é banida das lojas que vendiam discos, das pistas de dança. E há uma repressão contra esses garotos nas grandes cidades que gostavam de curtir essa música negra que vinha dos becos, dos guetos, né, da periferia das grandes cidades dos Estados Unidos. Tudo é poder, tudo é demonstração de grandeza. A Alemanha agora é vendida como uma identidade nacional baseada no poder do Führer, do líder. O líder representa a vontade do povo. O que o líder quer é o que o povo quer. A propaganda vende isso de forma permanente. Muita gente se seduziu no começo. O desemprego diminuiu, em parte por conta das intervenções do Estado, como vai acontecer nos Estados Unidos, como vai acontecer no Brasil, também acontece na Alemanha. Os salários não melhoram, os salários são muito parcos, são muito pequenos, mas, né, o emprego aumenta, principalmente com a ruptura com o Tratado de Versalhes e com aquelas indenizações de guerra que a Alemanha tinha que arcar, como, por exemplo, entregar parte da sua produção agrícola de alimentos para a França. Né? Tudo isso abre uma pequena, né, possibilidade na visão das pessoas de que a vida poderia melhorar sobre os nazistas. E as pessoas se rendem a um discurso fácil, a um discurso que, aos poucos, vai mobilizando a opinião pública, as pessoas contra inimigos. Primeiro são aqueles que traíram a Alemanha, os que defendiam a democracia, os que defendiam a liberdade de imprensa, os que defendiam a autonomia dos professores em sala de aula, logo se tornam inimigos públicos. Professores, juízes, policiais que queriam cumprir a justiça, né? São alguns dos primeiros a irem para campos de reeducação. O nome oficial, campos de trabalho, onde eles seriam reeducados, eram os campos de concentração, que começavam a aparecer às dezenas, depois centenas e depois aos milhares pela Alemanha, onde a população opositora era, né, encaminhada para ser eliminada ou para ser submetida a trabalho escravo. A força militar da Alemanha cresce sem parar também. Com a ruptura do Tratado de Versalhes, o Hitler tem agora liberdade para reconstruir o exército. Os militares aplaudem isso. Mais tarde, os oficiais vão se tornar reféns da força que o Hitler tinha entre os soldados e os jovens oficiais. Os generais ficam reféns dessa política. A partir de 1934, começa aos poucos a perseguição contra a população considerada inimiga pública, não apenas mais os germânicos, mas as sub-raças, as raças inferiores. A propaganda cada vez mais vende os judeus como uma ameaça, embora depois de 1936 é que a população judia vai arcar com a perseguição mais pesada ainda. Até 1936, a Alemanha ainda tenta vender para o resto do mundo a ideia de que os nazistas são um governo moderno, um governo que representa a vontade do povo. Aqui nós temos uma foto já da perseguição de judeus na França, nos anos 40.
né? Quando o poder da Alemanha se estender por toda a Europa, o poder do fascismo alemão, né, as perseguições se estendem também a outros países. Pelo menos 70 mil judeus desaparecem na França depois da ocupação alemã. O mundo assiste de olhos fechados. Inglaterra, Estados Unidos, principalmente, né, negociam, fazem acordos com os nazistas. A Inglaterra fecha os olhos para o rearmamento da Alemanha. Os Estados Unidos têm muito interesse nos investimentos que podem fazer na Alemanha. Grandes empresas americanas como a Ford estão, né, produzindo para o governo alemão, estão produzindo caminhões, carros de guerra, né, armamentos. Então, né, o mundo fecha os olhos para o que acontece no resto da Europa. Enquanto isso, na Itália, no Japão, na Alemanha, na Áustria, em outros países, o fascismo cresce como uma força ameaçadora. A partir de 1936, o Hitler se volta de vez para a perseguição contra as minorias, contra judeus, contra ciganos, contra deficientes físicos e mentais. É um discurso de ódio, né, desumanizando as vítimas, né, amortecendo a mente das pessoas para a violência que vai ser propagada contra as vítimas. Nas cidades, né, toda aquela literatura, todas as obras científicas que não confirmassem, que não se adequassem à nova realidade da Alemanha eram destruídas. Há uma censura sem tréguas contra o livre pensamento, contra a livre expressão, contra a ciência de um modo geral. Quem leu ou quem assistiu A Menina que Roubava Livros vai lembrar disso, né? Dessa reação contra a ciência, contra o pensamento. Uma forma de manipular a sociedade que os nazistas criaram foram as juventudes hitleristas. Aqui nós vemos milhares desses jovens, né? A partir de 1938, principalmente, esses meninos eram obrigados, com 8 anos de idade, a se engajarem nessas organizações. As famílias não podiam optar, era obrigatório. E lá essas crianças vão ser doutrinadas, né, no discurso da violência do mais forte, da raça superior, da ameaça judia, da ameaça comunista, da ameaça da democracia. Fazem juramento de lealdade com a própria vida em defesa do líder, do Führer. A juventude é corrompida. Esses meninos passam o dia inteiro ouvindo propaganda, propaganda, propaganda. A propaganda começa a fazer efeito. Quem viu Jojo Rabbit vai lembrar um pouco disso, embora seja um filme de humor, um humor sarcástico e até agressivo, é um filme que mostra essas crianças vivendo esse espírito de adulação, de adoração, de fervor pelo líder. Nas salas de aula acontece a mesma coisa, os livros didáticos são substituídos por propaganda. Quem leu ou assistiu o Menino do Pijama Listrado vai lembrar disso também. Os problemas matemáticos passam a propagar doutrinas fascistas, por exemplo. Aqui nós vemos esses meninos, né, são meninos muito jovens, eles vão ser engajados, inclusive, em campanhas de arrecadação de recursos. As meninas têm uma função diferente, o papel da mulher no fascismo é um papel de submissão. As meninas mais bonitas vão ser engajadas também nessas juventudes, mas o papel dela é gerar filhos para uma Alemanha forte, para uma Alemanha arianizada, para uma Alemanha de uma raça pura, de uma raça superior. Então elas são mandadas para fazendas aonde vão ter como finalidade ter relações sexuais com pessoas, com homens que eram escolhidos pelo tipo físico, na expectativa de que a beleza, entre aspas, física das pessoas gerasse uma
geração cada vez mais superior, mais esplêndida, pura, né? Ariana, meninos da juventude hitlerista, e aqui as garotas. Né? Como eu disse, o papel delas é muito subvalorizado nessas organizações. Né? Elas têm um papel bem diferente dos meninos que realizam atividades esportivas, que aprendem táticas de guerra, que são preparados para o combate, são militarizados, assistem filmes com propaganda, fazem competições, patrulham as cidades, começam a surgir patrulhas desses garotos. As meninas têm um papel muito irrelevante. O papel delas é de reprodução. E aqui cartazes de época, as ruas começam a ficar forradas de cartazes. O Goebbels, né, com a propaganda eficiente dele, vai cobrindo as ruas de cartazes. Então, né, jovens da juventude hitlerista arrecadando fundos para a Alemanha. Aqui um congresso, né, dessas juventudes. E aqui uma coisa muito interessante, né, o beijamão do Papa é o Pio XII. Esse Papa é um Papa muito controverso, porque há significativa documentação que mostra que ele, no mínimo, foi omisso, se não colaborou com a perseguição nazista a judeus, a comunistas e a outros grupos. Uma parte expressiva dos cardeais ligados a ele nesse período tem simpatia pela política do Hitler. O Pio XII foi núncio da Igreja Católica na Alemanha antes de se tornar Papa. O núncio é uma espécie de embaixador do Papa num país. E aqui é uma, né, cerimônia de beijamão, na qual líderes nazistas estão beijando a mão do Papa. Com o tempo, começa a surgir denúncias de colaboração das diferentes igrejas com o nazismo na Alemanha. Eles têm inimigos em comum. Os judeus, que eram vítimas do ódio cristão havia séculos, e os comunistas, os ateus, aqueles que renegavam a Deus e, portanto, eram heréticos para as igrejas. E por isso também são inimigos das religiões cristãs nesse período. Né? E, portanto, nazistas e líderes cristãos, fossem protestantes ou católicos, acabavam tendo interesses em comum que se cruzavam. Muita gente denuncia que o Pio XII fechou os olhos para a perseguição que acontecia em toda a Europa contra as minorias e também para a violência e eliminação das populações nos campos de concentração. Parte da igreja desmente isso, diz que ele não tinha muita alternativa, que se ele denunciasse o Hitler, a igreja poderia passar a ser perseguida e que o papel da igreja era manter o equilíbrio entre as partes. Né? Mas a atuação dele é muito controversa. Aqui, congressos evangélicos, né, na Alemanha. Reparem que são congressos, né, já de igrejas evangélicas, cristãs, né? Mas as suásticas estão por toda parte, né? Que é uma sociedade totalitária, não é apenas o Estado que é violento, as pessoas foram conquistadas para essa proposta, se deixaram seduzir por esse discurso, por essa visão de mundo, e com o tempo elas vão se tornando também engajadas nesse processo, são parte desse processo. Os nazistas não fizeram as coisas que fizeram sozinhas, fizeram com colaboração. Aqui um encontro do Hitler com o núncio do Papa em Berlim, o representante máximo do Papa em Berlim. Há uma relação de cordialidade, de colaboração entre as duas partes, entre a Igreja Católica e o Estado nazista, mas não só, né, dele, mas também das igrejas evangélicas, protestantes. E com o tempo começam a surgir símbolos religiosos, né, amalgamados, ou seja, né, que são sobrepostos com símbolos nazistas. Começam a ser vistos em várias catedrais, né, símbolos religiosos que ao mesmo tempo são símbolos também nazistas. Há uma sobreposição desses símbolos, mostrando uma aproximação grande entre igrejas e o Estado nazista. Aqui, por exemplo, nós vemos algumas dessas celebrações e aquela cruz que eu mostrei para vocês aparece, né, durante esses atos na qual há envolvimento de líderes protestantes e também de líderes nazistas. Tá?
Esses emblemas estão por toda parte. Aqui mais um congresso, né, de religiosos, né, são católicos, né, nesse caso, mas é possível ver, né, lá atrás deles, né, a representação. E só um fato curioso, a gente vai ver isso também nos eventos da Ku Klux Klan nos Estados Unidos. Era comum, né, se ver essa sobreposição também de, né, símbolos da clã com símbolos religiosos nos eventos que envolviam principalmente as igrejas protestantes, já que a clã não aceitava católicos. Enquanto a Alemanha se deixava dominar pela violência do fascismo, na Espanha um outro processo acontecia. Desde 1930, a Espanha havia se tornado uma democracia, uma república, um governo republicano. Antes era uma monarquia conservadora, católica, né? Mas a partir de 1930 o país passa a ser um governo republicano. Em 1936, instigados pelo golpe do Mussolini na Itália e pela vitória dos nazistas na Alemanha, um grupo de militares fascistas, a Falange, como era conhecida, liderada pelo general Franco, né, vão desencadear um golpe de Estado para tomar o poder na Espanha. Né? Então que surge a famosa expressão fascismo não passará, não passarão, não passarão. Né? Quando a Espanha mergulha numa guerra civil, é a Guerra Civil Espanhola, é um capítulo que antecede a Segunda Guerra Mundial, que nós, né, estamos antevendo com a militarização, com o rearmamento da Alemanha, com um governo cada vez mais hostil, né, que tomou o poder na Alemanha. Né. Há uma guerra civil dentro da Espanha. Quando tem uma guerra entre dois estados, tu tem uma guerra clássica. Quando tem uma guerra entre a própria população dentro de um mesmo país, não é uma guerra clássica como uma guerra de estados. Portanto, a gente chama de uma guerra civil. Uma guerra entre duas posições dentro da mesma sociedade. A hostilidade cresce de lado a lado. Em 1936, com a tomada do poder, tentativa de tomada de poder pelo Franco e as suas falanges, surge uma resistência republicana. Liberais, democratas, anarquistas, comunistas se juntam para combater o fascismo. Mulheres, né, também vão lutar, surgem mobilizações sociais. O Franco tem o apoio de grande parte dos militares que vinham de uma escola autoritária que há muito tempo era a escola militar da Espanha. A Espanha há pouco tempo havia se tornado uma democracia e os oficiais do poder são os oficiais formados sob regimes autoritários. E o Franco tem uma vantagem, portanto, ele tem armas, ele tem homens e também, né, muitos dos soldados são obrigados a obedecer, porque é um regime militar. Há uma resistência, principalmente nas grandes cidades como Madrid e Barcelona. Em pouco tempo, milhares de jovens, homens e mulheres de todo o mundo, correm para se alistar, para lutar ao lado da República. Enquanto as grandes potências, Estados Unidos, Inglaterra e França, fecham os olhos, porque acontece na Espanha, né, para a destruição de uma democracia, com o apoio da Alemanha, que está financiando o Franco, está mandando armamentos para o Franco e logo vai intervir diretamente na Espanha com tropas. Enquanto o mundo fecha os olhos para isso, os estados fecham os olhos para isso, milhares de jovens correm para lutar na Espanha, lutar na Guerra Civil Espanhola. Surgem, as unidades populares que vão resistir por 3 anos ao Franco e às tropas do Hitler. Né? Brasileiros foram lutar na Espanha. O George Orwell, o autor do Revolução dos Bichos, de 1984, foi lutar na Espanha. Muita gente interpreta que o Orwell está se referindo à União Soviética na Revolução dos Bichos, mas há uma controvérsia, né? Porque ele foi lutar contra o fascismo e outros dizem que, na verdade, ele está falando do fascismo, né? Da sedução do fascismo. O fato é que o Orwell, que escreveu A Revolução dos Bichos, em 1984, é um dos milhares e milhares de homens e mulheres que vão lutar na Espanha.
por 3 anos, esses jovens fazem aquilo que os exércitos, depois dos grandes estados, não vão fazer. Resistem ao Franco e ao Hitler dentro da Espanha. Aqui nós temos fotos do Franco, né, desfilando ao lado do Hitler. Né, tem o apoio do Hitler, tem o apoio da Alemanha, o fascismo, né, se aproxima em toda a Europa. Né, a ascensão da Alemanha, uma grande potência, não um pequeno estado como a Itália, é uma faísca que alimenta o fascismo no resto da Europa. E aqui tropas irregulares do exército popular que vai lutar contra o Franco, contra a Alemanha, dentro da Espanha, durante a Guerra Civil. As brigadas populares, como eram também conhecidas, e que vão fazer história em Madrid e em Barcelona por 3 anos, mas finalmente vão ser derrotadas em 39 com o apoio da Alemanha. Né, o Franco ganha a guerra, mas ainda assim há grandes feitos, né, desses homens. Depois da derrota da República e da ascensão do fascismo na Espanha, que vai ficar no poder até 1975, 1975, né? Milhões de pessoas são perseguidas, pelo menos 800 mil pessoas vão ser assassinadas durante o período que vigorar a ditadura fascista na Espanha. Portugal também é uma ditadura fascista desde 1932. E né, centenas de milhares de pessoas têm que fugir da Espanha depois. Muitos fogem para a França, onde vão se integrar à resistência francesa contra a ocupação nazista, que é uma resistência subterrânea que vai se fazer na França durante a ocupação nazista. Aqui nós temos as barricadas populares, né, resistindo. Os cavalos mortos acabam virando, né, barricadas nas ruas de Barcelona e de Madrid, principalmente, que são as maiores cidades e aonde há a maior resistência ao Franco. Mas a Alemanha intervém. A Alemanha está desenvolvendo uma nova guerra. A Guerra das Trincheiras foi uma experiência brutal para todo mundo. E o Hitler tem um plano. Hitler tem um plano de suplantar a situação que as trincheiras geraram, né, de imobilização, né, transformando as aeronaves numa nova arma. A Força Aérea vai ter um papel muito diferente do que teve na Primeira Guerra Mundial. Aviões muito maiores, muito mais pesados, com muito mais poder de propulsão, vão entrar em cena, né, carregando cargas de bomba. Agora a Força Aérea é uma arma que ataca com muita violência, né, a superfície, cidades e tropas, né, sem fazer distinção. A guerra aérea vai ser o terror da Segunda Guerra Mundial, vai ser a grande novidade. Se a metralhadora foi a novidade da Primeira Guerra Mundial e que imobilizou as tropas em trincheiras, a guerra aérea vai fazer toda a diferença nos anos 40. E o Hitler vai fazer a primeira experiência dele com essas tropas, né, com essas forças em aeronaves na Espanha, quando ele realiza ataques, principalmente usando uma cidade, uma pequena aldeia com um pouco mais de 2.000 pessoas, Guernica, como um laboratório dessa nova guerra. Guernica, que era uma cidade que não tinha nem sequer uma resistência expressiva contra o fascismo, vai ser uma experiência. A Força Aérea Alemã ataca com força pesada essa cidade para testar o poder de devastação contra uma população civil. O Pablo Picasso retratou, isso na sua obra Guernica. Tem até uma famosa anedota, tipo, um general alemão pergunta para o Picasso, é uma anedota, né? Ah, que bela obra, foi o senhor que fez? E ele diz, não, foi vocês. É uma anedota, né? Mas mostra aqui pedaços, né? O cubismo de Picasso, pedaços de gente, pedaços de animais, né? O fogo, a destruição, a selvageria, né, com que a guerra aérea chegou à população civil. A guerra aérea acaba com a distinção entre combatentes militares e população civil. Agora as grandes cidades do inimigo serão alvos, como maneira de subjugá-lo, de inviabilizar qualquer resistência. Guernica foi devastada com autorização do Franco e finalmente em 1939, né, o Franco, com apoio dos nazistas, né, toma o poder. O Franco permanece, como eu disse, até 1975. Aqui tem ele
ao lado do ex-general Eisenhower, então presidente dos Estados Unidos, dos anos 1952, 53, na verdade, a 59. Né? E o Eisenhower é muito próximo do Franco. Outros presidentes também vão ser. É um ditador fascista, mas é um fascista que não incomodou ninguém no sentido de lutar contra os aliados durante a guerra. A Espanha e Portugal são neutros. Falando na guerra, ela se avizinha rapidamente depois da intervenção na Espanha, que, né, não foi contida por nenhuma das potências que tinham se comprometido a impedir a militarização da Alemanha. Os franceses estão cada vez mais preocupados. A Inglaterra não está tão preocupada assim, porque a Inglaterra tem uma expectativa de que uma Alemanha nazista se volte contra a União Soviética comunista, uma guerra que devastaria os dois lados, na qual a Inglaterra está apostando na guerra, como forma de se livrar de dois problemas políticos para ela, né? Uma nação comunista, que é sempre uma tentação para revoluções de outras partes do mundo, principalmente dentro do império colonial que ela domina, na Índia, né? na África, em outras partes do mundo. Né? E, ao mesmo tempo, uma Alemanha que poderia ameaçar seus interesses. Então, a Inglaterra tem uma expectativa de que a hostilidade ideológica do fascismo contra o comunismo leve a uma guerra inevitável entre nazistas e soviéticos. Por isso a Inglaterra fecha os olhos. A França, cada vez mais preocupada, está fortalecendo muito as suas fronteiras com a Alemanha. Eles já vinham construindo, desde o final dos anos 20, uma grande fortaleza, uma grande trincheira, né, que se estendia de uma ponta a outra da fronteira da França com a Alemanha, como forma de evitar um ataque, como aconteceu em 1914. Aos poucos, o Hitler começa a reivindicar territórios dentro da Europa, com aquele discurso da Prússia de que aonde há alemães, né, há territórios que devem ser, né, anexados à Alemanha. Onde há povos germânicos, são territórios germânicos. Em 38, em março de 38, com muita facilidade, o Hitler anexa a Áustria. Lembrando que o Hitler é austríaco, né? E ele só se torna cidadão alemão, oficialmente, ganha o título de cidadão alemão em 1932. Antes disso, ele era austríaco. Né? Em 38, eles anexam a Áustria, com o apoio de um partido nazista na Áustria. Existe um grande partido nazista na Áustria, e a Áustria é facilmente anexada. Já há muita perseguição contra judeus e outras minorias na Áustria nesse momento. Em 38, ainda em outubro, Hitler começa a pressionar a Tchecoslováquia, reivindicando uma região chamada de Sudetos, onde há minorias germânicas, é uma zona muito industrializada, e o Hitler mente descaradamente para o mundo de que há perseguição contra essa minoria germânica e que a Alemanha vai intervir como forma de protegê-los. Aqui, nesse momento, Inglaterra e Estados Unidos fazem um pacto de não agressão com o Hitler. Todo mundo fala do pacto de não agressão entre o Stalin e o Hitler, mas antes disso, em 1938, né, os Estados Unidos do Roosevelt e a Inglaterra do Chamberlain fazem um pacto de não agressão com a Alemanha, na qual a Tchecoslováquia é sacrificada, sem poder opinar, porque Inglaterra, Estados Unidos e Alemanha chegam a um acordo em Munique, numa conferência em Munique, em Berlim, desculpe, em Berlim, tá, capital. Falei Munique porque eu estava pensando lá onde começou todo o nazismo na Alemanha, mas em Berlim, a Conferência de Berlim, e nessa conferência se acorda que a Alemanha poderia anexar a região dos Sudetos, prometendo, né, que se conteria com isso, né, que não avançaria além. E de fato, né, em 38, portanto, a Alemanha ocupa os Sudetos. Em março de 39, o Hitler, né, não acreditando numa reação da Inglaterra e dos Estados Unidos, que já haviam feito um pacto com ele, invade o restante da Tchecoslováquia e toma o país. Ocupa a Tchecoslováquia. A partir de então, a Inglaterra começa a se dar conta de que não podia confiar no Hitler. Vejam só, descobri que não podia confiar no Hitler. Antes disso, em 38, o Hitler ganhou o título de Homem do Ano pela revista Time, né? Por conta da política dele de reconstrução da Alemanha, da grande Alemanha.
A Polônia é uma aliada da Inglaterra e ela separa a Alemanha, que foi dividida em duas como forma de enfraquecer. A Inglaterra traça uma linha vermelha, estabelecendo que não aceitaria em nenhuma condição que o Hitler anexasse, que invadisse a Polônia. Há muita pressão sobre a Polônia, os alemães querem invadir a Polônia. E em 1939, eles forjam um ataque polonês contra tropas germânicas em território alemão, tropas de elite da SS, isso é fato histórico, né, que se sabe hoje, entram no território polonês, fardam-se como soldados poloneses e de lá atacam um regimento militar da Alemanha, forjando, falsificando, né? É um fake news, né? É uma operação de falsa bandeira, como a gente diz, falsificando um ataque da Polônia contra a Alemanha. E a Alemanha, a pretexto desse ataque, declara guerra à Polônia. É setembro de 39. A guerra está começando. Quando a Alemanha invade a Polônia, os soviéticos também avançam sobre a Polônia. A Inglaterra até então acreditava que o avanço da Alemanha em direção ao leste da Europa era um avanço contra a União Soviética. Mas o Hitler tem medo, ele não tem certeza de que ele tem forças para enfrentar a União Soviética. Do lado oposto, a União Soviética tem o mesmo receio. Ela não tem certeza se ela tem capacidade de dirigir uma operação contra a Alemanha nesse momento. E por isso há um acordo secreto entre os dois lados, dividindo a Polônia. Com isso, os exércitos da Alemanha avançam sobre a Polônia e os soviéticos também. Os dois lados, com isso, estão se aproximando militarmente um do outro, no sentido de que estão aproximando as tropas. Um possível conflito aconteceria dentro da Polônia, no primeiro momento, nem em território alemão, nem em território soviético. Estão, né, empurrando a guerra, a fronteira militar, para dentro da Polônia. A Inglaterra fica horrorizada. Eles que um ano antes fizeram um pacto de não agressão com o Hitler, denunciam o pacto de não agressão entre a União Soviética e a Alemanha, né? E aí, nesse momento, a Inglaterra não tem mais ilusão de que o Hitler fosse atacar a União Soviética. E a invasão da Polônia, a reunificação da Alemanha são a linha vermelha para a Inglaterra declarar guerra à Alemanha. É setembro de 1939. Os governos trabalhistas que haviam feito acordos com Hitler caem e os conservadores estão chegando ao poder, vão ser comandados pelo Churchill, que vai ser quem vai, né, dirigir a Inglaterra durante os anos de guerra. Oficialmente começa a guerra, porque no momento em que a Inglaterra declara guerra contra a Alemanha, a França, aliada da Inglaterra, também declara guerra. Portanto, começa a guerra contra a Alemanha. Os Estados Unidos são neutros. Até dezembro de 41, mais de 2 anos depois, isso aqui é setembro de 39, os Estados Unidos permanecem neutros, não vão se envolver na guerra. Né? Inclusive, empresas americanas vão continuar armando a Alemanha. A França tinha criado uma grande trincheira fortificada, né, que fechava todo a sua zona de contato com a Alemanha, a linha Maginot. Né? Enquanto os alemães não atacavam a França, eles se preparavam, né, para a invasão. É um período chamado de Drole de Guerra, né, uma guerra que não começava nunca, já em 1940, e essa guerra não começa. Né. Mas os franceses estão seguros, eles construíram aqui uma grande estrutura de concreto que tinha milhares de canhões, tinham divisões de tanque, divisões de avião, 2 milhões de soldados estacionados aqui, hospitais, cinemas, shoppings. Era uma estrutura que varava toda a linha de fronteira. Mas havia uma área que poderia ser frágil, porque era a fronteira com a Bélgica, aonde haviam divisões militares, mas não havia uma estrutura como aquela para conter a invasão alemã. No entanto, estava todo mundo tranquilo, porque a Bélgica tem uma área das Ardenas, a floresta das Ardenas, que é uma floresta muito fechada e que todos julgavam intransponíveis. No entanto, né, engenheiros alemães conseguem abrir uma estrada pelo meio dessas florestas em 3 dias, e as tropas alemãs simplesmente contornam a linha Maginot e entram pela Bélgica, né, numa operação em que eles, né, entram pela retaguarda do exército francês. Quando os franceses descobrem que os alemães simplesmente, né, contornaram a linha, os soldados franceses largam as armas e correm para casa. O exército francês começa a se desintegrar. O que está acontecendo?
A experiência da Primeira Guerra Mundial é muito recente, a violência que gerou uma guerra que todos achavam que ia ser uma guerra fácil e que foi uma guerra violenta demais. E né, os homens não querem passar por isso de novo e o exército francês começa a se desintegrar, eles fogem. Né? Em Dunkirk, né, tropas inglesas, belgas e francesas ainda resistem. Né? Há quase 400 mil soldados ingleses nessa cabeça, né, de praia na França. E os exércitos alemães começam a marchar em direção a Dunkirk, é o famoso cerco de Dunkirk. A Força Aérea e o exército alemão atacam essas forças estacionadas em Dunkirk. Né? E é neste momento que há um resgate fantástico, um resgate histórico, que muitos filmes vão retratar, alguns com mais interesse histórico, outros com menos, ficando só nos efeitos, né, especiais. Mas nesse momento, né, milhares de embarcações civis, não apenas militares, mas civis, se lançam no Canal da Mancha para resgatar abaixo de bombas essas tropas inglesas. São 400 mil soldados, é uma divisão militar muito poderosa. Se a Inglaterra perdesse essas forças, ela praticamente perderia a capacidade de operar contra a Alemanha, poderia se render ali. E aí há esse resgate fantástico, quando sob uma chuva de bombas, né, as embarcações civis e algumas militares conseguem retirar quase 400 mil soldados ingleses e franceses, né, do cerco de Dunkirk. A Inglaterra deixa para trás todo o equipamento militar pesado, mas acaba, né, retirando seus homens, que vão ser depois fundamentais para a resistência inglesa. Com a derrota de Dunkirk e a, né, desintegração da linha Maginot, os nazistas avançam rápido. E 10 dias depois de terem entrado na fronteira francesa, o Hitler desfila vitorioso pelas ruas de Paris. Né? A França agora é, né, oficialmente ocupada pela Alemanha. Vai ser dividida em duas. Uma região que vai ficar sob controle alemão e uma outra que vai ficar sob controle dos fascistas franceses, que sim, existem e colaboram com os nazistas. Né? Vai surgir um novo país dentro da Europa, a República de Vichy, que vai ser administrada pelos fascistas, né, e por militares franceses. Essa aqui é a linha Maginot que eu falei para vocês. Depois de terem contornado ela, onde tinha planos, tanques, né, metrôs que ligavam as linhas umas às outras, hospitais, né, a Alemanha nazista simplesmente implodiu tudo, destruiu essa fortaleza. Agora a Europa, ela é praticamente toda controlada pela Alemanha nazista. Os países neutros, né, como Suíça, Espanha e Portugal, que não lutam. A França é dividida em duas, uma França fascista, uma França ocupada pelos nazistas. A Holanda, a Bélgica, a Tchecoslováquia, a Iugoslávia estão ocupadas por forças nazistas. Né? E restam a Inglaterra e a União Soviética. Entre 1940 e 1941, a Alemanha tenta tomar a Inglaterra. Ela precisa invadir a Inglaterra. Para isso, ela tem que cruzar o Canal da Mancha com seus navios para desembarcar na Inglaterra. Mas a força aérea inglesa resiste. Eles são fundamentais nessa batalha, que é a Batalha da Grã-Bretanha, que eu vou tocar novamente nessa questão numa próxima aula. Essa batalha impede a Alemanha de conquistar a Inglaterra, porque né, ela não consegue destruir a Força Aérea Inglesa e sem isso os navios não teriam como cruzar, porque seriam alvos da Força Aérea Inglesa. É uma batalha fundamental, né, que vai fazer muita diferença. E que a banda Iron Maiden, inclusive, tem uma música que retrata isso, a Ice Right, né, quando os pilotos, né, ingleses resistem a uma força militar 3 vezes superior a deles. O Churchill tem um discurso sobre isso. Nunca tantos deveram tanto a tão poucos. Nunca tantos, toda a população da Inglaterra deveu tanto a sua liberdade a tão poucos. A esses pouco mais de 600 pilotos que lutam, né, para evitar a conquista da Inglaterra. Aqui a gente tem uma visão melhor. Né? Com a resistência inglesa, o Hitler finalmente desiste, né, disso e começa uma guerra de bombardeio, primeiro com aviões, depois vão construir bombas voadoras, as V2. A Alemanha
tecnologicamente 25 anos mais avançada na área do foguete espacial do que o resto do mundo, e eles vão usar, né, territórios na Bélgica, na Holanda e na França para lançar foguetes com toneladas de bombas contra a Inglaterra, e enquanto eles planejam a invasão da União Soviética, que é o grande projeto dos nazistas, né? Eles também tentam avançar a partir da Espanha para a África, eles querem chegar no Oriente Médio, campos de petróleo, mas são contidos pelos ingleses no Egito, com apoio depois, mais tarde, de tropas americanas. O Rommel é o grande marechal que comanda as tropas alemãs, ele é considerado imbatível em campo de batalha, mas ele sofre disenteria, contrai disenteria na África, é obrigado a voltar para a Alemanha para se recuperar, e os sucessores dele não têm o mesmo brilhantismo, a tática militar que ele tinha, e acabam com isso, né, não conseguindo conquistar as posições inglesas no Egito e por aí chegar aos campos de petróleo. O que faz com que se voltem para a União Soviética, que era um projeto inicial, né, da Alemanha de destruir a União Soviética. O Hitler trata os soviéticos da maneira como a Inglaterra tratava os africanos, são uma sub-raça que precisa ser eliminada para que os recursos soviéticos se voltem para atender a Alemanha, os recursos econômicos. E aí, em dezembro de 41, começa a Operação Barbarossa, a invasão da União Soviética, que é a maior operação militar da história. Né? Cerca de 9 milhões de soldados da Alemanha vão invadir a União Soviética, com milhares de tanques de combate, milhares de aviões. E eles avançam destruindo uma área extraordinária da União Soviética que vai de Leningrado até Stalingrado, chegando quase a Moscou. É a Batalha da União Soviética. Né? Por 2 anos, quase, por um ano, não chega a 2 anos, mas né, por um ano e alguns meses, os nazistas têm a vantagem absoluta. Eles avançam, né, destruindo tudo e eliminando a população nesses territórios. É uma faxina étnica, a população é eliminada, porque eles entendem que os russos são uma sub-raça. O destino deles é a escravidão ou a eliminação. Até que finalmente vão ser contidos em Stalingrado, né? Quando uma nova batalha começa a se desenrolar aqui. Né? Nós vamos falar da Batalha de Stalingrado na próxima aula, porque Stalingrado é um ponto de inflexão da guerra, ou seja, ela muda. Até Stalingrado, a Alemanha é imbatível, avançando e limpando o terreno. Ela é contida às portas de Moscou, esse avanço alemão, pela resistência russa, em Leningrado e em Stalingrado. E a partir daí há um novo capítulo da guerra que precisa ser tratado com mais calma, porque a gente tem que entender a mudança na guerra. É 1943 e os russos, os soviéticos, começam a virar a guerra em seu favor. Estão se preparando para a maior operação militar da história, que vai destruir a máquina militar da Alemanha e vai levar à ocupação da Alemanha e o suicídio do Hitler. Mas isso tudo a gente vê numa